conversando. Como vai, doutor Sérgio Abranches? Como vai, Afonso Bastos? Você sabe que tem um delayzinho entre quando você entra e quando você aparece para mim, né? Será que tem a ver? Eu estava até pensando nisso. Se eu convidá-lo, assim, vai mais rápido? Não sei, nunca medi, mas tem um delayzinho mesmo. Entendi. Sabe, que você fala assim, ó, entrei, e eu já Hum. estou no Instagram, estou vendo E você aí? e não vejo você. Só daí a pouco Mesmo aparece. assim, você solicita e não aparece? Não, aí eu só posso pedir quando você aparece, entendeu? Entendi. Mas Entendi. Vamos aprendendo a lidar tem um com delay. essa plataforma misteriosa. Sabe, por exemplo, antigamente, não sei o que aconteceu, quando passava aqui, transmitia ao mesmo tempo no seu perfil. Agora E eu acho parou. que não está acontecendo mais. Mas isso é a sua configuração ou é o Instagram que parou com isso? Não, eu não fiz configuração nenhuma. É alguém que está assistindo a gente aí. Ô, Tieta, pula lá no Instagram do Sérgio Abranches e vê se está transmitindo lá também, por favor, gente. Ô Sérgio, falando nisso, ontem o nosso querido amado, falando nisso, nós amamos Heloísa Starling, Exatamente. ele deu a informação que nós pedimos e eu e você fizemos a indelicadeza de não agradecê-lo. É, Então fica, Danilo, agradecido do Projeto República, do FMG, que deu a informação que o Sérgio tinha pedido ontem, né, Sérgio? eu agradeço, inclusive vou usar. Ótimo. Bem, já temos aí com um bom número de pessoas, vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o politólogo Sérgio Abrantes. Cada vez estou falando melhor, hein, Sérgio? É. Tá vendo? Decorado, decorado. E o assunto de hoje é o Você lê, assunto você que... lê, você lê? Leio não. Não, porque tem, Eu falo rápido. porque tem um senador lá na CPI, Marcos Rogério, Ah, que até as ah. perguntas são escritas para ele pela assessoria para ele ler. Ele lê tudo. Você Ele não está fala nada de brincando, improviso. verdade? Ele não fala nada de Verdade? improviso, é inacreditável. É verdade. Nem- por outro, no contraponto, tem senador que só fala de improviso, né? Exatamente. Inclusive impropérios. Aliás, eu fico pensando assim, será que isso é comum nos ambientes de legislativos? A pessoa fica xingando a mãe do outro lá atrás, ele falando e não deixando o outro falar. É Não, comum, não. Sérgio? De jeito nenhum. Bom, depende do parlamento, né? Mas no parlamento americano, no Congresso americano, não pode. No parlamento inglês, tem a tradição de interrupção e de piada, sabe? De fazer ironia e tal. Eu já vi, os caras morrem de rir no meio. Mas nunca ofensa essas coisas. E agora, tem parlamento aqui na América Latina e na Índia, na África, que sai pancadaria, né? Voa sapato, né? Eu vi uma vez na Coreia lá que voou o sapato, de repente passou um Na objeto, Coreia. puf, pá, bateu, o cara jogou o sapato. Bom, Mas então, o assunto de hoje virou, esse eu tenho que ler, desculpa. Covaxin Gate. Eu até escrevi aqui para não errar a palavra. Não é fácil exatamente. ficar falando Covaxin, né? Eu tenho Não, que... não, com Vaccine Gate não. Mas eu antes só vou usar a informação que o Danilo muito generosamente mandou. Ontem a gente fez um ano, né? E era 30 de junho de 2021. Então, no dia 30 de junho de 2020, quando nós fizemos a nosso primeiro, que chamava 10 minutos de papo, o Brasil tinha registrado 58.406 mortes por Covid. Caralho, 50 para 500, quanto que dá? E em 30 de junho de 2021, ontem, 518.246. 1000%? 10.000%? Quantos mil por cento? Isso aqui tá multiplicado por. Tem que fazer a conta, mas é uma barbaridade. Né? É uma Um ano. barbaridade. 12 meses dobrou Em esse tanto. 12 meses, aumentou essa brutalidade, as mortes por Covid. Não. Né? Então, Aí você tá tem sentido em tudo que você falou, né, Sérgio? No sentido de que a gente começou achando que aquilo ali ia ficar por ali, ou que ia durar pouco, né? 50 mil, imagina. pois é.
entendeu? A gente achava, né, que isso aqui ia durar, sei lá, 5 meses, né, 6 meses, na pior das hipóteses. Não, já estamos com 1 ano e estamos com 500, agora estamos com 500, hoje nós vamos bater mais de 520 mil mortes. Né? Mais uma vez o Jornal Nacional vai acabar sem música. Mais uma vez. Agora, eu queria só fazer um comentário extra antes de você comentar. Vocês, gente, fazer uma recomendação de leitura rápida. O texto da Miriam Leitão hoje está extraordinário. O governo que sequestrou o país. Leiam, por favor. Extraordinário. Olha aqui, vamos porque eu vou explicar. Tiago Lacerda, beijo. Só agradecer o Tiago. Vou começar explicando por que virou Covaxin Gate. Na verdade, Covaxin Gate, quem deu esse nome foi o Zueni Ventura. Zueni Ventura. Na coluna dele, e que foi interrompida pela morte do Chechel. E ele começou escrevendo sobre, e aí falando que Covaxin Gate, aí eu disse assim, parei aqui porque eu fiquei sabendo da morte do Chechel, fiquei sem chão e tal, eles eram muito, muito ligados. E aí, mas aí hoje, vendo a CPI, e eu me dei conta de que virou Covaxin Gate agora. E eu vou explicar por quê. Se todos lembram, e a maior parte das pessoas que nos ouvem aqui, nos veem aqui, o Afonso nem era nascido na época, mas o grande escândalo político americano foi a Watergate, né? Que acabou derrubando o Nixon, e que ele começou no Hotel Watergate. Depois o Gates ficou como parte de todo tipo de escândalo político, mas na verdade não era o escândalo de Water, era Watergate, era o hotel. Inclusive eu já fiquei no hotel, um hotel muito simpático de Washington. E aí houve durante a campanha pela reeleição do Nixon, houve uma invasão do headquarter lá, da base do escritório do Partido Democrata, em busca de informações para poderem ser usadas contra o candidato. E aí isso foi descoberto. Foi descoberto porque teve alarme e tal, e aí foi denunciado e virou um pequeno escândalo político. Mas aí, obrigado pela leitura aí do Presidencialismo de Coalizão. E aí não era um escândalo pequeno, entendeu? Quer dizer, grave, evidentemente, uma fraude, né? Era um crime eleitoral e tal. Só que aí, quando ele começou a chegar muito perto dos assessores do Nixon, o Nixon e o seu ministro, o equivalente ao ministro da Justiça lá, começaram a cobertar, a criar uma série de situações e de eventos para encobrir o caso, para evitar que as investigações fossem adiante. E aí virou um enorme escândalo. E o que derrubou o Kissinger, o Nixon, não foi a invasão do escritório do Partido Democrata, do escritório de campanha do Partido Democrata em Washington. O que derrubou o Nixon foi o cover-up, foi usar o poder da presidência e os seus assessores, seus ministros e tal, usarem o poder do governo para abafar e encobrir o escândalo. Aí virou um grande crime. Aí virou um crime de responsabilidade, muita gente foi para a cadeia. Toda essa história foi desvendada por 2 repórteres do Washington Post, né? Bob Woodward e Leonard Bernstein, que escreveram um best-seller chamado Todos os Homens do Presidente. Todos os Homens do Presidente. Depois virou filme. E era uma reportagem investigativa em que eles foram buscando provas e recebiam informações, etc. Muita pressão em cima do Washington Post, muita tentativa de censura, muita tentativa de intimidação, de pressão política, né? Patrocinadores, anunciantes que deixaram o jornal por
porque eram ligados ao Partido Republicano, etc. E o jornal, tanto o editor quanto a proprietária, resistiram e disseram: vamos apurar até o fim. E a coisa foi até que eles descobriram um informante, um Deep Throat, que era depois, muitos anos depois, se revelou que era um cara ligado à CIA, e esse cara tinha muita informação sobre tudo que passou, né? Ele sabia tudo que tinha se passado lá, e ele foi dando informações, às vezes ele dava de forma cifrada, não contava tudo que ele sabia, e eles tinham que correr atrás. Exatamente, o Robert Redford e o Dustin Hoffman, fazendo o papel dos repórteres. E tem também eu já não lembro mais, tem muito tempo que eu vi o filme, mas tem um grande ator que fez o papel do editor, do chefe, né, do Washington Post, que era também extraordinário. Então, agora nós estamos começando a ver um processo semelhante, sabe? De tentativa de acobertamento, de encobrir as investigações e de embananar a CPI. Né? Há vários indícios já de que está se fazendo isso, e hoje, inclusive ontem, o senador deixa eu só pegar uma cola aqui, porque senão eu não quero errar, porque isso é uma coisa grave. A gente não pode a gente não pode errar nessas coisas. Não vou demorar a achar, não vou procurar, não. Vou saltar essa parte aqui. Mas já houve, inclusive, acusações de que o governo estaria... sim, agora eu me lembro. O senador pela Bahia, o Alencar, como é que ele chama? Otto Alencar, acho que ele chama. Ele disse que tem toda a cara de ter sido E, aliás, o Renan Calheiros falou hoje também, o senador Renan Calheiros falou isso. Isso quer dizer, o Renan também falou hoje. Né, que o que aconteceu? O ministro da Justiça, vendo que a coisa estava chegando muito perto do Bolsonaro, o ministro da Justiça pediu à Polícia Federal, que não é um procedimento regular, que normalmente você faz, a Polícia Federal toma a iniciativa, ou o Procurador-Geral da República pede, o Ministério Público pede a investigação, né, Otto Alencar, exatamente, ou a Justiça, né, o Judiciário pede a abertura de inquérito. Mas no caso e sempre faz isso via Ministério Público, mas aí o Ministério da Justiça pediu à Polícia Federal para abrir um inquérito a respeito da envolvimento da Precisa nessa questão, um dia antes do presidente da Precisa prestar depoimento na CPI. E aí, com base na abertura, obviamente, extemporânea, né, da investigação na Polícia Federal, podia ter sido antes, podia ter sido depois. A hora, no momento, gerou suspeita. Porque aí ele imediatamente ele entrou no Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus, porque tinha virado investigado, para não precisar de falar. Entendeu? Quer dizer, essa coincidência aí de horária, não é nem de dias, né? Essa coincidência horária aí deixou vários senadores suspeitando de que tem um processo de acobertamento. Por isso é que eu digo que está virando uma Covaxin. Né? E hoje a gente teve o depoimento mais... Covaxin Gate. Covaxin Gate. Hoje teve o depoimento mais estranho e enrolado que já teve até agora na CPI, desse Luiz Paulo Dominguete, né, que diz que é representante de uma empresa americana que faz intermediação de vacina. Não de vacina, não. Faz intermediação de produtos farmacêuticos em geral.
né? Ela busca fornecedores nos Estados Unidos e que estava fazendo. Agora, é um negócio assim muito pouco crível, sabe? É uma história muito rocambolesca. Você veja o seguinte: o cara foi lá oferecer. É um PM um PM de Minas aí que é lotado em Alfenas. Você pode explicar para os nossos não mineiros aqui onde é que fica Alfenas, entendeu? É uma cidade pequena do sul de Minas, não é? Não é. Muita história muito. Nossa Senhora! Aí ele vai, como representante de uma empresa americana, e oferece 400 milhões de doses da AstraZeneca, da vacina. Há, no momento original, 3 dólares e meio a dose. 3 dólares e meio já é um absurdo, né? Nós estamos falando aí de mais de 1,2 bilhão, né? Mas o preço depois final era 15 dólares por dose. Aí nós estamos falando de um valor, né, astronômico em dólares. E aí tem um pedido de propina de $1 por dose, de 400 milhões de doses. $1 por dose são 400 milhões de dólares, cara. É uma propina gigantesca, né? Então, evidentemente que a CPI tinha que convocar o cara para apurar, né? E essa história tem que ser mesmo investigada. Não tinha 400 milhões de doses disponíveis de vacina nenhuma, tá certo? Agora, por outro lado, é preciso de entender que o mercado americano, a economia americana, que é uma coisa que pouco brasileiro consegue entender. Por exemplo, os senadores, eles não conseguem entender direito. É uma economia com muito pouca intervenção estatal. Muito pouca intervenção estatal. Então, essa Você distraiu com a fala do Natal aí, né? Você distraiu com a piadinha do Natal. Você ia rir, mas você parou. Para quem não está vendo, Natal está fazendo sacanagem, dizendo que Alfenas faz parte da região metropolitana da Grande Guaxupé. Não faz parte da Grande Covelo. Não faz parte da Grande Covelo. Eu ia dizer. Eu ia emendar a piadinha com o Grande Covelo. Cristóvão Tesa, querido amado. Grande Cristóvão. Saudade, muito bom ter você aqui com a gente, meu amigo. Então, você veja o seguinte, quer dizer, é uma oferta. O mercado americano é um mercado com pouca intervenção do Estado. Então, como tem pouca intervenção do Estado, de fato, você tem vacina sendo comercializada no mercado americano. Hoje. Sérgio, tá vazando muito o seu som aí. Desculpa, é que tem eu bati aqui sem querer e saiu o som da... Eu que não ouço, que aqui eu tenho noise cancellation. Tá certo. Então, o mercado americano, de fato, tem comercialização privada de vacina. Não é como no Brasil, que a vacina pelo menos no caso, né, casos específicos como esse da Covid, elas são monopólio do Estado, né? Quer dizer, ninguém mais pode comprar. Por exemplo, a vacina contra a pneumonia, aqui, contra a gripe, contra a influenza, eu tomo por recomendação médica uma inglesa que tem laboratório aqui que aplica. Aqui no Rio, tem em São Paulo, privado, custa R$500 e tal. Uma vacina que você toma de graça, a equivalente dela nacional no SUS, né? Mas no mercado americano isso é mais comum. Então, mas o que parece, na verdade, é que tem uma rede de golpistas oferecendo vacina para governos estaduais, municipais e para o governo federal. Prefeituras e tudo, né? Prefeituras e tudo. Só que, ao que parece, o Ministério da Saúde acreditou no golpe, caiu no golpe e pediu propina. Mas você vê, é uma situação... E aí, no meio do depoimento, o cara põe um vídeo que o envolvido no vídeo, que é o Luiz Miranda, o deputado, que põe um vídeo que, segundo ele vai entregar o vídeo. Ele foi à polícia, entregou o vídeo para a polícia, o vídeo não, o áudio,
entregou o áudio para a polícia completo e entrou com uma queixa-crime contra o cara que mandou ouvir o áudio para o Dominguete e aparentemente contra o Dominguete também, porque eles armaram, porque eles editaram, teriam editado o áudio, né? E que o áudio completo é um áudio do ano passado, de 2020, quando ele ainda não tinha, não, de 2019, né? E ele estava falando sobre transações que ele fazia quando ele morava nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com essas coisas aí. Então, tudo parece muito que foi uma coisa plantada para desacreditar o funcionário do Serviço de Importação de Medicamentos do Ministério da Saúde, que é irmão do deputado, né? Tá? Então, para desacreditar os Miranda, que foi um depoimento muito comprometedor para o governo, parece que esse áudio aí foi uma coisa plantada para... Mas é uma história toda muito mal contada, né? Quer dizer, um PM de Alfenas teve no gabinete de segurança, teve no gabinete do Zema, no aparato de segurança dele lá, né? Que é a Polícia Militar que faz, e aí depois foi transferido para Alfenas. E aí o cara sai de Alfenas, vai para Brasília, passa dias em Brasília negociando máscara, luva, remédio, vacina e tal, entendeu? É um PM bem articulado, fala bem, né? Esperto, como vários mineiros são. Mas, cara, é uma história toda ela complicada, entendeu? Muito complicada. Não aguentei, desculpa. Professor Avalanche, não aguentei. Desculpa, Anselmo, eu sei que foi o corretor aí, mas o professor Avalanche. Mas então, quer dizer, você tem. Mas a AstraZeneca não soltou um comunicado dizendo que não negocia com particulares, só com o governo? A AstraZeneca diz que só vende para governos. É estranho, porque nos Estados Unidos, por exemplo, todas elas vendem, tá certo? Quer dizer, a Johnson vende, a Pfizer vende, porque lá não tem monopólio. O governo comprou uma enorme quantidade. Então, na verdade, quer dizer, ele, né, ainda na época do Trump, então ele comprou uma escala grande. Então, durante um certo tempo, não tinha a mesma disponibilidade de vacina no mercado privado. Mas commodity, né? Compra antes de fazer. Mas logo depois, não é commodity, é investimento de risco. O governo botou $1 bilhão, né, para desenvolver a vacina. E, além disso, ele comprou uma quantidade grande. O governo americano comprou, se não me engano, no total, 600 milhões de doses. Quando você comprar 600 milhões de doses, reservar 600 milhões de doses de vacina antes dela entrar no mercado, é claro que durante alguns meses você vai ser o comprador único, né? Porque não vai ter para entregar. Agora, os outros, aí, a partir daí, elas continuam a produzir, produzem em grande escala, esses laboratórios têm várias fábricas, não é uma só. Dado que precisava de ter muita vacina, eles fazem. E aí vai para o mercado, farmácia compra, entendeu? Quer dizer, clínica compra, passa a ter vacina no mercado americano. Então, é crível que um fornecedor lá americano diga assim, tá, eu vou exportar essa vacina porque tem países precisando, eu vou ganhar mais dinheiro, né? Mas aí, 400 milhões de doses só para o Brasil, com um preço abaixo do de mercado, entendeu? Aí não tem muita credibilidade. Então, parece golpe. Agora, é aquele negócio, né, Afonso? Vai descobrir quem é que está dando golpe aí. Porque é tudo complicado. Mas essa hora também, como você falou no início, que vale o jornalismo investigativo, né? Quantas coisas já foram descobertas nesse tempo? Vale o jornalismo investigativo, né? E, por outro lado, tem que olhar, realmente tem que ver com mais detalhe, porque essa coisa do habeas corpus, você tem uma garantia do Estado Democrático de Direito que é inviolável. O réu, né, o denunciado,
não pode produzir provas Prova contra si contra si mesmo. mesmo. Mas aí, quando você, mas você pode manipular. O que parece estar sendo feito é uma manipulação dessa garantia, É. espúria dessa garantia, né? Eu te indicio, você entra no Supremo, pede um habeas corpus e aí não fala. Portanto, o que é preciso de ficar atento? Se esses inquéritos vão adiante ou se eles vão ser arquivados. Porque se for arquivado, né, se a investigação não continuar e não levar Deu certo, a a processo manobra. civil, aí é uma manobra. Aí é uma manobra. Certo. Se ele for Exatamente. adiante, aí pode ter sido no início uma manobra, mas que furou, porque para não pegar mal, né? Agora, é tudo muito estranho, tudo muito irregular, precisa mesmo de ficar atento e de investigar. Eu acho que a CPI está fazendo um bom trabalho. Eles, mesmo caindo nessa esfarrela de levar uma testemunha que não tem muita credibilidade, mas que, de qualquer forma, levantou tem algumas provas. Né, quer dizer, ninguém inventa um jantar num hotel de Brasília, ainda que seja um hotel, aparentemente o dono seja um bolsonarista, assim, ninguém inventa, né, uma reunião dessas, porque isso aí pode ser provado, tá certo? Quer dizer, o hotel tem câmera, né, tem. Por outro lado, já houve confirmações de que as coisas existiram. Tem carta dessa empresa da VAT dizendo que o cara representa, que o PM representa ela na negociação e tal, né? Então é complicado. Agora você vê o seguinte, isso daí é um ramo novo da investigação, porque nós estamos falando É isso da que eu queria te Covaxin, perguntar. era Covaxin Gate, né? Agora é Esqueci. um golpe usando a AstraZeneca. Exatamente, é a Covaxin Gate, uai. Pois é, exatamente. Né? Essa que é a questão. Quer dizer, pô, esquecemos a Covaxin Gate, porque a Covaxin é que é o centro do Covaxin Gate, né? Então, você vê que tem muita possibilidade de manobra aí. Né? Tem muita Engraçado. coisa estranha que precisa de ser investigada. Não, e outra coisa, do jeito que vai a CPI, o foco principal, em certa medida, na última semana até foi esquecido, né? Exatamente. Olha, eu pedi para me trazerem o meu livro, mas eu descobri que ele está lá na reserva em Santos Dumont. Então, não vou mostrar a capa, mas eu vou indicar. Para quem não leu, leia Todos os Homens do Presidente. Tem uma tradução para o português. A reportagem dos jornalistas investigativos, né? Woodward e Bernstein. E se não der para ler o livro, vejam o filme, que deve estar aí nos streamings todos. É um filme antigo, que vale a pena. O filme é bastante fiel à narrativa do livro, de modo que ninguém sai perdendo muito. Mas eu ainda indico a leitura do livro. Tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então, muito obrigado. Ótima tarde a todos. E hoje à noite, já faço a propaganda, eu estou com o Humberto Werneck, no Sempre um Papo às 19 horas, lançando O Espalhador de Passarinhos, livro de crônicas dele maravilhoso. Muito bom. Até já, Serginho. Tchau, tchau. Até amanhã.